Sejam bem-vindos a Shalom Oxford. Welcome to Shalom Oxford. E que Deus possa falar com você, você que está aqui presente, você que está recebendo essa mensagem posteriormente, através das gravações. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Bem, alguns anos atrás, nós tivemos alguns hóspedes na nossa casa. Uma das pessoas que ficaram conosco foi o Éder e a Gisele. Posteriormente, foram agregados os filhos, né? E pais, depois, um pouco mais ainda, vieram lá a irmã dele, né, a Nais, o esposo e os filhos também foram agregados. E teve uma pessoa que morou lá em casa, não foi muito tempo, não, foram uns 2 meses, 3 meses. Foi o Pedro. Né? E a gente falava para ele, você não pode voltar para cá solteiro, não. E isso era uma missão quase impossível. Quem teria a coragem de casar com esse homem? Mas, muita fé. Mas tinha que ter muita fé. Amém? E graças a Deus, Deus levantou a Gabriela. Amém? E eu sei que a Gabriela e o Pedro, eles começaram a vida de casados tem pouco tempo, foi em setembro, no dia da independência do Brasil. Amém? Pode vir aqui, dar uma palavrinha, falar o que vocês fazem lá no Brasil, o que vocês fazem lá em Uberlândia. Amém? Gosto, hoje eu estou pegando todo mundo de surpresa. Fala, Pedro. Graça e paz, igreja, tudo bem? Pode parar. Então, a gente, assim, lá na Uberlândia, né, eu trabalho no ramo de carros, motos, né, na parte do comércio. E é isso aí. A minha esposa, Gabriela, falando. Eu trabalho em escola com crianças, trabalho em educação infantil. Estou muito feliz de estar aqui. O Pedro sempre falou com muito carinho assim, das pessoas que viviam aqui, porque ele teve essa experiência antes. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu fiquei até emocionada. Eu falei, nossa, Deus, obrigada, mais um sonho. E agora ao lado dele, né? A gente está muito feliz, muito grato pela recepção, carinho da Patrícia. E feliz de conhecer vocês. São os pais para nós, né? Assim, no meio que a gente está vivendo hoje, divisão, né, no país, né, eu creio que assim, o povo de Deus ele tem que estar em unidade, né? Isso é algo poderoso, né? E eu sou muito grato a Deus, né, pela vida de vocês, né, pelos irmãos, né, que não há nada mais poderoso que a unidade. Aonde tem unidade gera poder. Amém. Né? Então isso é algo precioso. A vida da igreja, isso aí é algo magnífico, né? Poderoso. Muito grato a Deus. Amém. Eles vão estar conosco até quarta-feira, depois vão para a Irlanda, para Portugal, devem voltar para cá de novo. Até o dia 30 eles voltam para ir embora para o Brasil. Amém? Mas, né, quem prova dessa água, volta! Não é? Amém. Obrigado, viu? Amém. Deus abençoe você. Obrigado. Amém. Isso. I said nothing. Não disse nada. Amém? Que a igreja cresce de um jeito ou de outro. De vez em quando ela cresce com as crianças, que vão sendo agregadas. Amém. Bem, queridos, como eu terminei o ano falando, que nós iremos prosperar, nós vamos frutificar, amém? Foi essa a palavra do dia 25 e do dia 31 também, né? No dia 31 nós falamos sobre este é o ano que nós iremos dar frutos, amém? E mal sabia eu que na nossa igreja sede, a palavra que foi dada lá também foi sobre a frutificação, o ano da frutificação. Então, mesmo eu não tive tempo, normalmente eu pego a palavra lá
palavra de lá, a pastora Robin me mandou. E exatamente isso. É o ano da frutificação. Amém? Põe a mão na sua barriga assim. Mulher tem útero, homem não tem. Põe a mão na barriga que vai acontecer também. Assim, este é o ano da frutificação. Eu vou gerar muitos frutos. Amém. Pode ficar tranquilo, que não vai ter reversão de vasectomia, nem uma outra virgem dará menina, né? Amém? Mas você vai dar frutos em nome de Jesus. Amém? Então, o texto base da nossa palavra está em João 15, 16, que começa assim, eu vou ler para vocês. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Vou ler novamente. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Algumas coisas bem claras nesse versículo que nós precisamos explorar um pouquinho nele. Então, basicamente, hoje nós vamos falar só sobre esse versículo de João 15, 16. Primeiro, que houve uma escolha de Deus. Você é um escolhido de Deus. Mas Deus predestinou? Deus predestinou. Não vou discutir essa questão da predestinação. Todos nós fomos escolhidos em Deus. Por um motivo. Deus queria ter muitos filhos iguais ao seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então, quando Deus formou você, quando você estava sendo formado, quando todas as pessoas foram formadas, Deus tinha um projeto de vida para essa pessoa, já determinado. E Ele te nomeou, Ele te deu uma tarefa. Qual tarefa que é? Que você vades e dê fruto. E não é simplesmente dar fruto. Uma coisa que eu aprendi aqui na Inglaterra, a gente estranha muito quando chega aqui, que você passa por porta de frutaria, as frutas são muito bonitas. Pessoal, parece até que são mais bonitas que as frutas que a gente olha no Brasil. Caqui não é tão bonito, mas maioria é bonito, maçã, né? Manga e banana, mas nem sempre quando você vai comer aquela fruta, ela é muito boa, ela tem um sabor muito bom. Né? E as frutas aqui, elas conservam mais tempo do que as frutas do Brasil. Obviamente por causa dos conservantes que são utilizados nelas. Né? No trajeto, imagina, manga vindo lá no Brasil, no Peru, né? Banana vindo do Panamá, é longe pra caramba. Né? Mas, uma coisa que Deus determinou que o fruto que você vai gerar vai ser um fruto bom. E é um fruto que vai permanecer. Ou seja, ele vai produzir mais frutos, ele vai gerar mais frutos. É um fruto de excelente qualidade. Você é um fruto de excelente qualidade. E aqui no final desse versículo fala assim, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O Pedro mencionou uma palavra que é importantíssima, que ele falou sobre unidade, que a igreja tem que estar unida. E aqui nós vemos o Senhor falando que tudo que pedirdes em meu nome. Ele não está falando para a gente fazer outra coisa em nome de outra pessoa, mas ele está falando sobre a unidade da igreja, pedindo em nome do Senhor e será feito. O Senhor nos deu a chave para ligar no céu algo que vai acontecer na terra. Por isso que fala assim, que quando 2 ou 3 pessoas concordarem acerca de alguma coisa em meu nome, é um versículo também que
fala isso, vai ser feito no céu. O que você ligar na terra, nós ligamos em oração na terra, será ligado no céu. E o resultado? Na terra. Bem, então quando o Senhor falou com a Ariana que nós deveríamos orar pelas bandeiras, e principalmente usarmos as crianças, porque a criança não é limitada. Eu e você, às vezes, nós olhamos uma coisa, vamos orar e será que vai dar certo? Será que o João vai converter mesmo? Né? Imagina o povo olhando para Paulo naquela época lá, ele perseguindo a igreja. Quando os cristãos iam imaginar que Paulo ia converter? Dificilmente. Porque o negócio dele era pegar os cristãos e matar. Mas a igreja orava, o Senhor nos livra dessa perseguição, com certeza. Isso eles oravam, nos livra dessa perseguição, nos salva desse homem perverso. E Deus olhou para aquele homem e falou: quer saber de uma coisa? Você vai ser instrumento. Então a igreja orou e aconteceu. E posteriormente, então, quando nós oramos aqui pelas bandeiras, parece que nada vai acontecer. Mas está acontecendo no céu, porque nós estamos em unidade. Amém? Eu e vocês estamos sendo um, Senhor, conforme a palavra de Deus nos diz, declarando algo em nome de Jesus e vai acontecer. Amém? Então, mas voltando aqui para a palavra, o objetivo de Deus para a sua vida, de Jesus para a sua vida, para a minha vida, Ele nos escolheu um objetivo claro e específico: produzir fruto, e não é qualquer tipo de fruto, não, é um fruto que permanece. Amém? Nós tivemos em nossa casa, uma das nossas casas, né? lá em Berlândia, plantamos laranjeira, tinha abacate, e algumas vezes saia aquela montão de florzinha, frutinha, tudo caía, não resolvia nada. Né? Na nossa casa essa, eu e Edgar, quando nós fomos gramar o quintal, nem parece que tem grama lá, mas um dia teve grama mesmo, assim, né? Nós plantamos um pezinho desse tamanhozinho de uma figueira. E sabe o que aconteceu? Aquela figueira cresceu e ela dá fruto. E as folhas dela caem. O fruto fica lá. O fruto permanece. Agora não dá para comer, porque passou na época de colher e tal. Mas nós já fizemos muitos doces com aqueles frutos. Não importa. Olha, essa época do ano não era para ter nada nas plantas. Né? Cai as folhas tudo. A folha daquela figueira caiu. Mas o fruto dela ainda está lá. Tem figo lá nela ainda. Né? Não sei, não devo comer o fruto que está lá agora, mas ele é um fruto que permanece. O objetivo de Deus para a sua vida sempre foi que você fosse uma planta, uma árvore frutífera, uma árvore que multiplicasse. Queridos, quando você olha para uma mangueira, você vê só uma manga. Se uma manga, você olha e vê só aquela manga, acho que você chupando aquela manga. Mas o caroço daquela manga, a não ser que ela seja transgênica, né? Mas se ela for uma natural mesmo, o que ela vai gerar? Ela vai gerar só uma manga? Não, ela vai gerar outra mangueira. Ela vai gerar outra árvore que vai dar frutos. Então, quando eu olho para você aqui, né, e vejo vocês com árvores que são frutíferas, vejo pomares, diferentes tipos de pomares aqui. Né? Vejo diferentes tipos de árvores que serão multiplicadas, que o fruto que Deus está gerando em você, ele não é um fruto só, são vários frutos, e que vão multiplicar. E às vezes a gente não entende isso, a gente não consegue enxergar isso, porque nós somos muito limitados. Não para minha glória, Deus sabe que o que eu vou falar agora não é para minha glória, é para a glória de Deus. Quando eu era recém-convertido, e eu dava aula na escola técnica, ao lado das lojas americanas, no centro de Berlândia, ali na Praça Palmeirão, vocês conhecem lá, sabe? Né? Quem mora ali, era na Duque de Caxias. E eu almoçava, na época, eu ainda tinha poder aquisitivo melhorzinho, eu almoçava todo dia nas lojas americanas. Todo dia eu ia lá. Quando era recém-inaugurado as lojas americanas. E lá nas lojas americanas eu comecei a falar de Jesus com um cara lá.
um rapaz. E esse rapaz aceitou Jesus. Ele não foi para o Shalom, mas ele começou a congregar lá na igreja Batista Independente. E posteriormente aquele rapaz, eu meio que discipulei ele, e eu nem lembrava disso. Foi uma coisa assim, aconteceu tão natural, eu não tinha compromisso com ele, a gente não tinha compromisso de igreja, aquela coisa assim, vem pra cá, mas a gente sempre conversava. E um dia esse cara virou amigo nosso, meio da Patrícia, depois nós casamos, ele estava ali. E posteriormente aquele rapaz ingressou a Jocum, que é o Jovens com Missão, ou Youth Mission, para quem é daqui, né? E posteriormente aquele cara foi morar em Benjamin Constant, que fica lá na divisa da Brasil-Colômbia, eu acho que Bolívia, uma coisa assim. Foi ficada uma tribo indígena em Benjamin Constant. E ele ficou uns 10 meses lá, depois voltou, e depois foi para vários lugares e sumiu da minha vida. Eu sumi da vida dele, mas Deus não sumiu nem na minha vida e nem na vida dele. Amém? E passado muitos anos, descobri que ele era um dos líderes da Jocum no Rio de Janeiro. Primeiro em Belo Horizonte, depois no Rio de Janeiro, hoje em Maringá. Está lá em Maringá, no Pará. E se tornou um dos líderes da Jocum Internacional. E eu nem sabia disso. Mas, alguns anos atrás, assim que eu mudei para cá, para Oxford, eu fiquei sabendo que esse rapaz viria. Ele me mandou, conseguimos um contato, ele falou, vou estar na Inglaterra, está em Londres. Queria muito te encontrar. Eu fui encontrar com esse rapaz lá, não sei aonde, em Londres. E quando eu cheguei lá, ele foi me apresentando para o pessoal da Jocum, inclusive os líderes fundadores da Jocum. E uma coisa que me surpreendeu muito, ele falou assim, Clarinho, você tem muito filho na fé. Eu falei, mesmo? Não, você tem bastante. Porque eu tenho muitos filhos na fé. E eu sou seu filho na fé. E aquilo marcou a minha vida. Porque é uma pessoa que eu nem sabia. O Éder e o Lucas, nós tivemos um encontro com a esposa e com o filho que veio estudar aqui em Bristol. E continuou fazendo a obra. Quantas pessoas, quantos frutos aquele homem produziu? Mais do que eu, com certeza. Frutos que permaneçam. Então, o fruto que o Senhor está gerando em você, Ele está colocando a capacidade na sua vida, é o fruto que vai permanecer. Amém? E você precisa permanecer em Deus, para que isso aconteça. Então, todo ano para nós, deveria ser um ano de frutificação. Com Covid ou sem Covid? O Covid veio e parou o mundo, mas não parou as plantas continuaram produzindo. Então, este ano, ou seja, o fruto é a evidência visível de algo que produzimos. Ou seja, uma árvore, você olha para ela, se ela tem fruto, ela está produzindo. Se ela não estiver produzindo, ela não serve para nada. Não, serve. A Bíblia fala que ela serve para ser o quê? Cortada e queimada. Vai gerar calor, né? Principalmente aqui na Inglaterra seria bom. Não é? Mas então, que eu e você tenhamos em nós mesmos, onde quer que estejamos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, na nossa família, no meio da nossa família, né? Não importa onde você estiver, você tem dentro de você o DNA de produzir frutos. Produzir frutos, inclusive na vida daqueles que acham impossível. Meu irmão me perdoa, meus irmãos me perdoam, irmão carnal, estou falando dos meus irmãos carnais. Quando eu conheci a minha família, meus irmãos que eu não conhecia até os 20 e poucos anos, eu tinha sido adotado, vocês sabem a história, eu queria que meus irmãos todos convertessem. Quem não quer? Todo mundo quer. Mas tinha um irmão lá, ele era tapa virado, ele era todo errado. Né? E eu falava assim, esse vai ser difícil.
Ele foi o primeiro. Amém? Está lá firme até hoje. O Senhor. Então, e eu sei que muita gente, nós tivemos em Uberlândia, quando nós tivemos em Uberlândia, a gente sempre vai almoçar na casa desse meu irmão. A família reúne, na verdade, o meu lado da minha família reúne na casa desse meu irmão, o Dércio. Não sei se a Gabriela conhece ele, né? E nós tivemos, quando estávamos lá, chegou um cara lá totalmente estranho para nós, que a gente nem lembrava da cara dele. E o cara falou assim: eu sou filho da fé, eu lembro você, nós orávamos aqui, tá. E eu lembrei quando o cara converteu. Ele é filho da fé do meu irmão. Ou seja, meu neto espiritual. E quantos frutos o Senhor produziu? Frutos que permanecem, tem 30 anos. Amém? Mais de 30 anos. Então, que fruto que nós precisamos produzir? Uma árvore ela pode produzir frutos bons ou frutos ruins. Que tipo de fruto? No mundo espiritual, não tem esterilidade, queridos. Ninguém deixa de produzir. Todos nós vamos produzir. Agora, que tipo de fruto que nós vamos produzir? É um fruto bom ou um fruto ruim? Eu falei sobre isso semana passada, acho que foi semana passada. Falei sobre aquela questão de nós, da promessa de Abraão para a sua vida e para a minha vida. Que Deus falando para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Se tu uma bênção. E se o Abraão tivesse cruzado os braços e não fosse bênção, ele seria automaticamente o quê? Uma maldição. Então, eu e você temos que cuidar, porque você foi criado para ser uma bênção e não uma maldição. O fruto que você tem que produzir, que eu também preciso produzir, é um fruto que vai permanecer, ele vai permanecer mesmo, e tem que ser um fruto bom. Porque se eu não produzir um fruto bom, eu vou produzir um fruto ruim. Não é? Então, no mundo espiritual não existe essa questão, não, eu sou Deus. Não existe neutralidade. Ou eu vou produzir um fruto bom, ou eu vou produzir um fruto ruim. Então, nós temos que preocupar com isso. Não é? E lá em Mateus 12, 33 fala: considere uma árvore boa, dá fruto bom, e uma árvore ruim, dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Então, que tipo de fruto que nós podemos produzir? Que nós precisamos produzir? Você fala assim: eu estou falando para a igreja a multiplicação. É o fruto de multiplicação dentro da igreja. Nós vamos crescer, nós vamos ganhar vidas para Jesus. Amém? Não através daquilo que falamos, mas através daquilo que nós vivemos. Amém? Mas existem outros frutos que nós precisamos também produzir. E um desses frutos é o fruto do arrependimento. O que é o fruto do arrependimento? Olha lá, Mateus 3, 8. Você não precisa ler, vou ler, vai ser mais rápido. Dê fruto que mostre o arrependimento. Não adianta falar para os outros. Você precisa arrepender. Você precisa converter. Se na sua vida você não mostra isso, que você é um cara arrependido, um cara que mudou sua vida. Amém? Um outro fruto que nós precisamos mostrar é retidão e vidas para Deus. Lá em Provérbios 11:30 fala assim: o fruto da retidão é a árvore de vida. Aquele que conquista almas é sábio. Aleluia. Glória a Deus. Frutos do Espírito. Outro fruto que nós precisamos mostrar são os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Olha o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e um fruto que eu preciso para caramba, domínio
Agora você pode perguntar, Clarinho, como é que eu posso passar de uma vida de esterilidade para uma vida frutífera? Como é que eu posso fazer isso? Tem como fazer? Numa árvore natural, né, a Bíblia, Jesus falou, vai lá e poda a árvore, deixa ela lá, tira os galhos dela lá e deixa ela lá. Aí a gente vai olhar e analisar ela de novo. Se não estiver dando fruto ainda, corta e vai para a fogueira. Não é? Mas, você tem uma árvore lá na sua casa, perto da sua casa, e no quintal da sua casa, na fazenda, o que você faz? Você vai lá dar uma olhada nela. Ah, não está produzindo muito não. O que a gente faz? Manda adubo nela. Né? Todo tipo de fertilizante. E aí, você vai lá e olha de novo. Se ela não produzir fruto aí, não tem jeito não. Aí manda a grade lá e planta outra coisa no lugar. Não é? Então, mas uma árvore que não está dando fruto, ela pode dar fruto? Pode. Ela vai ser trabalhada, tratada. Vou colocar os nutrientes que ela está precisando na vida daquela árvore, daquela planta, para que ela possa produzir fruto. E na sua vida, e na minha vida, eu também preciso disso, no meu dia a dia. Então, eu preciso, primeiramente, para ser frutífero, então, eu, como árvore frutífera, eu preciso entender que para produzir bons frutos, eu preciso depender inteiramente de Jesus. Porque sem a ação dele, nada posso fazer. O próprio Senhor fala assim, sem a mim, nada podeis fazer. Nós temos que ser totalmente dependentes de Jesus. Amém? Olha, esses camaradas que pregam aí, que eu enchi estádio, multidões, ganhei. Pode até ganhar, mas os frutos que ele ganhou nem sempre vão permanecer. Amém? Nós temos aí exemplos de grandes pastores, pregadores de multidões que têm frutos que permaneceram. Tais como Billy Graham. Ninguém pode negar isso. Inclusive a rainha Elizabeth teve um encontro com ele e a vida dela foi mudada. Né? No próprio filme da Netflix, The Crown, lá mostra ela tendo um encontro com o Billy Graham. Então, esse foi um homem que pregou para multidões e deu muito fruto. E frutos que permaneceram. Amém. Mas existem aqueles que só batem na boca. E fruto fica só na emoção, só naquele momento lá, saiu do estádio, saiu do quarto fora, acabou. Mas você e eu precisamos da ação de Deus nas nossas vidas para que o nosso fruto seja verdadeiro. Amém? Em João 15,5 fala o seguinte, Jesus diz o seguinte: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse te dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? A segunda coisa, o segundo adubo que você precisa colocar na sua vida para que ela seja frutífera, para que você seja uma árvore frutífera, você precisa buscar uma vida de santificação e posicionamento. Né? Paulo diz em Efésios 5,11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, eu estou lá no mundo, eu vivo no mundo. Eu vivo num college onde as pessoas são idólatras, onde as pessoas não buscam Deus, muitos dos alunos não buscam Deus, muitos dos professores não buscam Deus, são até, se autodenominam pagãos, ateus, não creem em Deus. Eu não vou me deixar contaminar por eles, eu vou contaminá-los com aquilo que eu creio, eu tenho uma posição. E para que isso ocorra, eu preciso me santificar. Então, quando eles vão fazer coisas que não são santas, eu não entro nessa. Eu digo não. Estão comigo? Amém. Então, para produzir fruto, é necessário se afastar das obras do diabo e se posicionar. Ok? Você precisa de posicionar. Então, precisa agir, atitude, denunciando o que está errado. Está
a falar de Deus. Isso está errado. Corrupção. Qualquer coisa que seja errada. Vocês pensam, não façam isso porque é errado. A mentirinha do gasto. Não, mentira é pecado. Não vou mentir. Não é? Lá em... Continuando. Ter um bom testemunho e um forte desejo de agradar a Deus. Lá em Colossenses 1,10 fala assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Eu vou bater na tecla que eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. Não é responsabilidade do pastor te obrigar a ler a Bíblia. Você precisa desejar ler a Bíblia. Você precisa ter interesse em conhecer a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não lê a Bíblia, você está sujeito ao diabo aceitar o que o diabo fala para você. Mas quanto mais você lê a Bíblia, você medita na palavra de Deus, a sua vida vai se fortificando. É o adubo que vai fortificando a sua vida para você dar frutos. Amém? Então, nós precisamos buscar sempre viver uma vida cristã digna e que agrade a Deus. A quem você quer agradar? Seu pai, sua mãe, seu filho, seus amigos, seu colega de trabalho? Eu e você temos que desejar agradar a Deus. E algumas vezes, queridos, nós vamos ter que nos levantar e falar: não. Nós tivemos uma experiência da criação dos nossos filhos que era diferente da criação dos nossos sobrinhos, né? Dos conhecidos, por causa da nossa postura. E algumas vezes a nossa família queria interferir na nossa criação dos filhos, ou às vezes queria até, não, hoje você não estudei no culto, você já vai no culto o ano inteiro, hoje você não vai no culto. Você fica aqui, nós temos uma atividade da família. Nós somos, não, nós vamos, que lá é a nossa prioridade. Para a gente estar bem com vocês, nós precisamos estar bem com Deus, nós precisamos que relacionar melhor com Deus, conhecer mais Deus. Mas é coisa da família. Algumas atividades, é coisa da família. Não tem atividade da igreja, nós vamos participar lá. Se você quiser, vem conosco, se não quiser. Se puder ser marcado outro dia, vem, se não puder. Né? E as pessoas passaram a nos respeitar mais, quando nós tomamos posicionamento com Deus. Né? Então, seu amigo que te convida para uma noitada, ele precisa entender: você é santo, você não vai fazer aquilo. Ah, mas ele vai deixar de ser seu amigo. Não é seu amigo. Não é seu amigo. Né? Então, busque um relacionamento com Deus. Posso produzir frutos, muitos frutos, se as circunstâncias não são favoráveis? O que determina se produziremos frutos bons ou ruins é a natureza das árvores e não as circunstâncias ou o meio que vivemos. Né? O exemplo disso é claro: a nossa figueira, ela passa um cortado com a neve cair na testa dela lá. Eu nem cuido dela direitinho, não fico jogando adubo dela, não cuido daquela árvore, e ela produz frutos. E ela passa circunstâncias muito difíceis, tempos do ano que fica bem difícil para ela. E a sua vida também. A circunstância não ruim, você é uma árvore plantada no Senhor. Amém? Você tem a seiva do Senhor, seiva de vida que vem direto de Deus para a sua vida. Não é a circunstância. A tempestade, ela pode vir, o Covid pode vir, as doenças. Né? Quando nós nos convertemos, nós recebemos a genética do Pai para produzirmos bons frutos, mesmo com condições desfavoráveis. Né? Lá em Mateus 7, 17 e 19 diz o seguinte: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore não pode dar frutos ruins
A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Se você acha que eu sou radical, briga com Deus, briga com Jesus, vai lá bater um papo com Jesus. Pode ser radical demais, mas foi ele que escreveu, ele que falou isso, não fui eu. Não é? E qual é a nossa recompensa se formos frutíferos? Qual é a recompensa daqueles que buscam uma vida frutífera? Primeiramente, uma boa colheita. Não é? Paulo nos assegura isso lá em Gálatas 6, versículo 9, diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. É fácil desanimar. Quem já trabalhou em fazenda, eu não gosto de serviço de fazenda. E quando eu era criança, meu pai obrigava. A gente tinha que ir na Formosa trabalhar na fazenda. Aquilo era horrível para mim, porque eu não via o resultado. E posteriormente, quando eu fui estudar, da quinta à oitava série, eu estudei no colégio René Gianetti. E sabe qual? E lá a gente fazia aulas de trabalho, aprendendo a trabalhar em várias áreas. E imagina qual foi que eu fui escolhido para ir. Técnica agrícola. Aí fui aprender a plantar, mexer coisa, consegui escapulir e fui para o outro lado de técnicas comerciais, estudei 6 meses, os professores falaram, não, Clarence, acho que não precisamos de você aqui no técnica agrícola. Só fiz técnica agrícola. Planta, e coelho, galinha, e era muito difícil, porque você não vê o resultado imediato. E é muito trabalho. Mas depois, quando a gente tinha aquelas frutas lá, os legumes, maravilhoso, saía para vender, então ficava melhor ainda. Vender as galinhas, os coelhos, que bom que era ganhar uns troquinhos com aquilo, não é? Então, uma boa colheita. Se não desanimarmos. É fácil desanimar, mas a gente confia no Senhor. Né? Aqueles que se dedicam a fazer a vontade de Deus, fazendo bem, colherão abundantemente. Amém? Só não pode desanimar. É fácil de desanimar. Então você tem que ficar fixo, perseverante no Senhor. Né? Em 2 Coríntios 9, 6 diz o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Amém? Então, tudo de bom é um fruto. Né? Isaías 3, diga aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto das suas ações. Precisamos crer que Deus não nos desamparará na medida que nós buscamos ser justos com todas as pessoas. Queridos, a gente vê o corrupto do lado, prosperando, e você mantendo a linha, você vai dar difícil. Não dá. Dá vontade de você se tornar corrupto também, negligente, mas o fruto que vai sair de você pela sua perseverança, não sendo corrupto, sendo honesto, fazendo sempre o certo, é permanente. A vida eterna, Romanos 2, 7 diz o seguinte: ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e incorrupção. Não é o cara que está falando. Romanos 2, versículo 7. Então, dá frutos bons. Quando a gente vê o rei do café, o rei da laranja, imagina, o cara chega e fala, esse aqui é o rei da laranja, é o cara que mais produz laranja no país. Você vai naquela região de Araraquara ali, é laranja. Vai na região de Ribeirão Preto, ali tem muito café, né? Então, você vê o fruto, olha para aquele cara e fala assim, nossa, olha a colheita que esse cara está tendo. Não tem jeito. Quando eu estava voltando de Caldas Novas, ali perto de Araguari, tem umas plantações de café, eu tive que parar lá para olhar. Né? Que maravilha que é.
para o meu Pai, Jesus dizendo, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Você quer ser um discípulo de Jesus? Você tem que gerar muitos frutos. Amém? Se somos nascidos de novo, e nós somos, eu não estou falando para incrédulo aqui, o nosso maior prazer é dar muito fruto para o nosso Senhor, o nosso amado. Amém? E, lamentavelmente, a má notícia é que quem não der fruto será cortado. A árvore que não dá fruto, ela dá prejuízo. A planta que não está produzindo, ela não vai ficar lá, ela só vai ser cortada. Por isso que o joio é cortado, e não o trigo, né? Então, em João 15, 1 e 2 fala o seguinte, Jesus falando mais uma vez, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. O que é podar? É limpar. Para que dê mais fruto ainda. Que esse ano de 2023, 2003 não. 2003 foi quando eu vim para cá, né? 2023, ele vai ser um ano frutífero. Amém? Amém. Diga isso. 2023 será um ano frutífero. E eu vou dar muito fruto. Do Senhor. Para a glória dele. Amém. Pode ficar de pé. Pai amado, eu te louvo por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. E o Senhor trouxe essas pessoas, inclusive a mim mesmo, com um propósito, Senhor. Que possamos produzir frutos bons que permaneçam. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, da minha vida, da vida dos meus amigos, que nós seremos, Pai, árvores frutíferas, que nós já somos árvores frutíferas, Senhor, e que nós vamos dar frutos que vão permanecer. Senhor, trabalha no nosso caráter, trabalha na nossa santidade, em cada área das nossas vidas, Senhor, para que possamos ser aquela árvore que vai produzir mais frutos ainda, Senhor. Pai, eu te louvo por cada irmão, cada vida aqui, Senhor, porque eu sei que cada um está buscando ser pessoas que vão dar frutos que permaneçam e frutos que realmente glorifiquem ao Pai. Senhor, em nome de Jesus, oh, xalabassuricano, Pai, queima, poda, Senhor, tudo aquilo que está atrapalhando as nossas vidas de sermos frutíferos, Pai. Oh, em nome de Jesus, visita cada um, Senhor, intimamente, Senhor. Nós queremos ter um relacionamento contigo, Senhor. Pai, nós queremos ser aquele ramo que está realmente grudado, Senhor, à árvore. Para que nós possamos receber de Ti, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos para que possamos produzir frutos, Senhor. Deus, em tudo aquilo que está impedindo que nós possamos produzir frutos, todos os espinhos, Senhor, toda ferrugem, traça, todo, Pai, erva daninha que está tentando agarrar, todo parasita que tem tentado agarrar nas nossas vidas, roubando, Senhor, a nossa energia, roubando aquilo que nos impede de dar frutos do Senhor. Deus, que possa cair por terra, Senhor. Oh, em nome de Jesus, que a Tua presença possa inundar as nossas vidas. Pai, que cada lugar onde estejamos, Senhor, que a flor que sai de nós, Senhor, possa exalar um perfume de Cristo, atraindo as pessoas para Ti, Senhor. Oh, em nome de Jesus, visita cada um intensamente, Senhor, aqueles que estão presentes aqui, Senhor, aqueles que estão assistindo esse culto, Senhor, através da internet, Senhor. Oh, em nome de Jesus, oh Pai, que nós possamos ser alcançados por Ti, Senhor, e que
possamos alcançar pessoas para Ti, Senhor. Oh, em nome de Jesus, de toda língua, oh Senhor, de toda nação, raça, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Transforma as nossas vidas de infrutíferas a frutíferas. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença nas nossas vidas possa nos tornar pessoas frutíferas para o Senhor, para a glória